Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari e aqui nesse canal a gente fala sobre as ferramentas de qualidade e melhoria contínua. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição log normal e suas aplicações. Vamos lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Quero pedir para você, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, tá? Deixa o seu joinha, tá bom? Ativa o sininho se você quiser receber, tá? Uma notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal, tá? E vamos lá, né, para esse vídeo aqui, tá? Dessa vez nós vamos falar sobre a distribuição log normal, tá? Que são os logaritmos normalmente distribuídos aí, tá bom? Muito utilizada também, tá? Em estudos de confiabilidade, tá? Então, o objetivo aqui é um overview, tá? Sobre a distribuição log normal, tá? E vamos ver algumas aplicações aí e como explorar essa distribuição no Minitab, tá? Então, eu vou chavear aqui para a tela, como sempre, preparei aqui o material, tá? Bem simples, mas o suficiente para a gente ter aqui a introdução, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre a distribuição log normal, tá? A distribuição log normal é também uma distribuição de probabilidade contínua, tá? E o conceito da distribuição log normal é muito simples, tá? Ao invés dos dados originais possuírem uma distribuição normal, o logaritmo natural desses dados é que vão possuir uma distribuição normal, tá? Essa distribuição também só possui valores positivos, tá? Significa que o limite inferior dela também é zero, tá? Então, né, como mostrado aqui na tela, ó, se os valores, né, x1, x2 até xn aí, são os dados obtidos, né, das leituras aí, ou os dados do estudo que você conduziu, tá? O logaritmo natural desses valores, tá, vai possuir uma distribuição normalmente distribuída, tá? Uma distribuição normal, tá bom? Então, como sempre, né, plotei aqui uma distribuição log normal, tá, no Minitab, para mostrar aqui o comportamento da curva, tá bom? Com o parâmetro de localização igual a 1, tá? E a escala variando aqui de 0,5, 1, 2 e 4, tá? Então você vê aqui o comportamento, né? À medida que o parâmetro de escala aumenta, tá? A curva se aproxima bastante aí do eixo vertical, tá? Do eixo Y, tá? Então você nota que o pico da curva vai lá para cima e depois decresce aí de forma mais acentuada, tá? O que não acontece com os parâmetros de escala menores, tá? Você nota que os parâmetros de escala de 0,5 e 1, tá? Eles mostram aí uma curva, né? Aqui em azul a curva com parâmetro de escala de 0,5, tá? E a linha tracejada com parâmetro de escala igual a 1, tá? Quando o parâmetro de escala aumenta significativamente, ó, a linha verde é o parâmetro de escala no 2, tá? E a roxinha no 4, você vê que ele sobe indefinidamente aqui, vai lá para cima e depois decresce, tá? Então também, né, é uma distribuição muito parecida aí com a distribuição exponencial, né? Porém não é, tá? Apesar de ter a sua relação, né, com a exponencial, ela plota aí, né, os dados de maneira que o logaritmo natural de cada uma das leituras que você fizer vai ter uma distribuição normal, tá? Então, essa é uma das principais características aí da distribuição log normal, tá? A relação que existe, tá, entre os valores, né? Então, temos aqui que dados, né, que o valor da variável, né, pode assumir qualquer valor. x1, né, x1' que a gente chamou aqui, é igual ao logaritmo natural de x1. O x2' é o logaritmo natural de x2 e assim sucessivamente, né? Então, o valor da variável x1, né, da leitura 1 aí, vai ser igual ao número e, né, de Euler elevado a x1', tá? Então, é naturalmente aqui, né, muito simples de entender a relação que existe, né, dado que esses números aí você usa o logaritmo natural, né? E, obviamente, né, o logaritmo natural da média desses valores é igual à soma dos logaritmos naturais de cada uma das observações, tá? Dividido por n, tá? Como está aqui nessa fórmula aqui, tá? E o desvio padrão, tá? Igualmente, né,
é encontrado, né, através do logaritmo natural do desvio padrão é igual à raiz da diferença entre o logaritmo natural das leituras menos a média dessas leituras elevado ao quadrado, né? Você vai somar todas essas diferenças aí e vai dividir por n menos 1 graus de liberdade aí, tá bom? Então, essa é a maneira, né, e a relação que existe aí com os valores, tá? Bem semelhante, tá, aos dados normais, tá? Exceto que na distribuição log normal, a gente vai utilizar os logaritmos das observações aí para fazer as contas, tá? A função densidade de probabilidade, tá, dessa distribuição, né, comparando aqui com a normal padrão, né, então f de x, né, da normal padrão é 1 sobre x sigma raiz de 2π, que multiplica o número de Euler elevado a menos meio, que multiplica x menos a média dividido pelo desvio padrão elevado ao quadrado, tá? Então, se você comparar, né, a log normal nada mais é do que transformar os parâmetros dessa distribuição no logaritmo natural, tá? Então, log normal é 1 sobre x logaritmo natural de sigma, que multiplica a raiz de 2π, tá? Que multiplica o número de Euler elevado a menos meio, logaritmo natural da variável x menos logaritmo natural da média, sobre o logaritmo natural do desvio padrão elevado ao quadrado. Então, é muito importante ter ciência, né, dessa transformação aí, né? E basta transformar, né, se você fez leituras aí, né, e você sabe que os dados seguem uma distribuição log normal, né, os dados, né, vão ter uma distribuição normal se transformados, tá? Se você aplicar aí o logaritmo natural nos dados, você vai ter uma curva normal, tá bom? Então essa é a propriedade principal da distribuição log normal, tá? As aplicações da distribuição log normal, né, como sempre, né, os dados, né, possuem aplicável, né, a distribuição normal é aplicável em situações que os dados possuem uma simetria muito positiva, né? No caso aqui ilustrado, né, você vê que os dados aumentam bastante no começo e vão decaindo, né? Muitas vezes a exponencial não se ajusta muito bem e a log normal sim, tá? Então nesse caso você utiliza a distribuição log normal sabendo dessas propriedades, né? E isso acontece, tá, em muitos casos de dados para estudos de confiabilidade, tá? Testes de estudos de confiabilidade para tempo de vida, de componentes, né, desgaste e tudo mais, tá bom? Então, também é uma distribuição muito utilizada para a determinação do tempo, né, tempo médio de reparo de máquinas, né, que a gente chama de MTTR, ou em inglês, né, Mean Time to Repair, tá? E a vida até a fadiga em componentes, tá? Então, é uma distribuição que se ajusta aí muitas vezes melhor do que a Weibull e a exponencial nesses casos aí, tá? Também é utilizada para modelar dados econômicos, tá? Tem um caso em particular, né, que se as empresas selecionam aleatoriamente, né, uma variedade de um produto diferenciado, surge a distribuição, né, de frequência chamada distribuição log normal, de tamanho assimétrico à direita das participações de mercado desses produtos aí que vão proporcionar para essa empresa, tá? E também aplicações na mineração de ouro, né, no entendimento da distribuição log normal é de suma importância aí nas jazidas de ouro, né, nas condições de extração e probabilidades de encontrar, né, concentrações de ouro aí em determinadas jazidas, aí, tá bom? Então são alguns exemplos de aplicações dessa distribuição, né, onde ela é aplicada, tá? E aqui, né, tem um exemplo, tá? Para a gente começar aqui com um exemplo, tá? A fonte é o Military Handbook 338B, tá? Do Exército Americano, tá? Em que ele cita, né, nesse exemplo aí, que foi observado que falhas nas agulhas de pistolas de fogo, né, no cano das armas aí, ocorrem segundo uma distribuição log normal de média 7 e desvio padrão igual a 2, olha só. Então ele quer saber qual é a confiabilidade, né, para essa arma numa missão em que vai ser, né, que se estima ser necessário dar aproximadamente 200 tiros, né? Ele pede o tempo médio até a falha, ou mean time to fail, tá? E qual é o desvio padrão desses dados aí, quanta variância tem nesses dados, né? Ou melhor, quão precisos são esses dados aí. Tá? Para fazer isso, né, sabendo aí que os dados seguem uma distribuição normal, né, que os logaritmos naturais seguem uma distribuição normal, né? Então ele está falando aqui que a distribuição log normal, quando ele diz a média aqui, né, esse 7 aqui já é o logaritmo natural de um valor médio nos números originais, tá? Então basta você encontrar o número z
como você faria numa distribuição normal, naturalmente, tá? Basta transformar aqui os 200 tiros, né, que estão em escala natural aqui, no logaritmo natural. Tá? Então você coloca aqui o logaritmo natural de 200, né, menos 7, que é a média, dividido por 2, que é o desvio padrão. Tá? Como você encontraria, né, o score Z aí para uma normal padrão. Tá? Resolvendo isso vai dar 5,30 menos 7 dividido por 2, tá? O que dá menos 1,7 por 2, tá? que chega no valor de menos 0,85. Tá? Utilizando o Minitab aqui, já coloquei a curva aqui, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Aqui é a distribuição normal, ó, tá? Com média 0 e desvio padrão igual a 1. Tá? Então encontramos o score lá de menos 0,85. Tá? Então a confiabilidade, né, obtida desse valor aqui nada mais é do que o complementar, tá, da taxa de falha aqui, do número de falhas acumulado. Então é esperado que até 200 tiros, né, 19,77% aí, tá, das armas falhem, tá, o que nos dá uma confiabilidade de 80,23%, tá, depois de 200 tiros, tá, até 200 tiros aí. 80,23% das pistolas de fogo aí vão sobreviver sem falhas, tá bom? Então esse é o significado prático aí, ó. Dá para estimar também, né, a durabilidade aí, né, baseado nos dados amostrais aí, tá bom? Então, para fazer, né, para encontrar o tempo médio até a falha, tá? É calculado conforme segue, né, devido à natureza logarítmica dos dados, né? Então o mean time to fail, tá? Nada mais é do que a média, tá, de uma distribuição log normal, tá, que é o número de Euler elevado a μ, tá, que é a média, mais sigma ao quadrado dividido por 2, tá, onde sigma é o desvio padrão. Então, resolvendo essa conta aqui, você chega aqui o tempo médio até a falha de 8.103 disparos aí, tá? E o desvio padrão, né, dessa informação, dessa distribuição aí, é calculado como a raiz do número de Euler elevado a 2 vezes μ mais sigma ao quadrado, tá? Menos o número de Euler elevado a 2μ mais sigma ao quadrado. Tá? Então, aqui é a distribuição, né? Você calcula substituindo aqui os valores na fórmula, né? Na verdade, você vai substituir aqui e vai chegar no desvio padrão aqui, ó, de 59.323 tiros. Tá? Então, toda vez que você desvia um desvio, avança o desvio padrão aí para cima ou para baixo da média, você vai ter uma variância aqui, né? Variação aproximada aí de 59.300 tiros, tá bom? Então é dessa maneira aqui que você calcula aqui alguns parâmetros da distribuição log normal, tá? Eu preparei, tá, aqui no matemática também, tá, uma visualização de como a curva se comporta, tá, à medida que você varia, tá, os parâmetros média e desvio padrão da distribuição log normal, tá? Então aqui plotando a curva em azul, tá? Tem a distribuição de probabilidade, função de distribuição de probabilidade, né, ou densidade de probabilidade. E em roxo, tá, a distribuição, função de distribuição acumulada, tá? Acumulando os valores aí de probabilidade, tá bom? Então nota, ó, que à medida que eu aumento o parâmetro μ, tá, que é a média, tá, ele vai diminuir lá a ponta da curva, tá? A densidade começa a diminuir, tá, próximo do eixo vertical, e ele passa a aumentar em direção horizontal aí à direita do eixo vertical, tá? Nota que ele vai se espalhando, né? A curva vai se achatar por conta, nota que a escala horizontal está aumentando, né? Então, à medida que eu aumento a média, né, a curva vai ficando achatada, vai ficando difícil de ver, tá? E o mesmo não acontece quando eu deixo, por exemplo, vou deixar aqui um parâmetro muito próximo de 1, tá? A média muito próxima de 1, 0,99, quase 1, né? E vou mexer aqui no parâmetro de sigma, tá? Na variação dos dados aqui, a variação média, né? Então nota que à medida que eu diminuo a variação, tá? Nota que a escala vai diminuindo, a curva vai se acentuando, tá? Até que ela se aproxima ali, ela forma um pico bem grande, ó, tá? Dispara lá para cima.
E se eu aumentar a variância, né, ó, a curva vai abrir, né, vai se dispersar, né, vai se achatar e vai se aproximar do eixo vertical ali no início. Tá? Então nota que ele vai se aproximando, ó, a barriga da curva vai se aproximando ali à esquerda, tá? Do próximo do eixo vertical, ó. Aumentando a variância, ele vai disparar lá para cima também, tá? Porém, muito próximo do eixo vertical. E vai ter um decaimento muito parecido com o exponencial a partir daí, né? Então, à medida que você varia os parâmetros aqui, você acaba aumentando a média, você acaba achatando a curva, né? E reduzindo a variação, você acaba espalhando ela aí, né? Aproximando do eixo vertical. Lógico, até que a escala está diminuindo, né? E à medida que você aumenta, ela vai achatando lá e espalhando mais para frente, tá? É como os parâmetros de forma a escala da Weibull, porém uma geometria bastante diferente, tá? A linha vermelha aí representa a média, tá? E a variância está sendo mostrada ali numericamente, tá? Então, ó, nota que à medida que eu diminuo o parâmetro de média, ele vai ficando mais pontiagudo aí no começo, né? Ó, vai se aproximando do eixo vertical, né? E o parâmetro de variância, à medida que eu aumento ele, logicamente ele vai se espalhar mais à direita, porém a barriga da curva vai cada vez mais aproximando lá por conta da escala tá aumentando aí, tá vendo? Então, esse é o comportamento aí, né? Você pode até disparar aqui, né, a animação para ver, né? Vou deixar automatizado aqui, ó, o que acontece aí, né? Diminuir um pouco a velocidade, à medida que a variância vai aumentando, ó. O espalhamento à direita vai aumentando, né? Nota que a escala está se ajustando e a curva vai ficando mais pontiaguda no começo, né? E o mesmo acontece aqui com a média, tá? Se eu retornar a média aqui para o valor inicial, né? E vou disparar a animação aqui, tá? Um pouquinho mais devagar, para você ver ela achatando aí, ó, tá? Então, é isso que acontece aí com os parâmetros da distribuição à medida que ele avança, tá? No Minitab, tá? Vou chavear aqui agora para o Minitab, para você gerar, né? Para você entender qual o formato aqui, né, dos dados reais de uma distribuição log normal, tá? Eu vou gerar números aleatórios aqui, tá? Oriundos de uma distribuição log normal, tá? Então vou vir aqui no menu Calc, dados aleatórios, tá? E aqui a distribuição log normal, tá? Vou pedir para ele gerar aqui 100 linhas para mim, né? 100 linhas a serem geradas, vou pedir para colocar na coluna C1, tá? Com o local de 7, tá? Que é muito parecido com o exercício que a gente viu aí, e o parâmetro de escala igual a 2, tá? Esses dois parâmetros, tá? Eles vão se transformar na média e no desvio padrão quando você extrair o logaritmo natural, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, para a distribuição log normal, ele não pede média e desvio padrão aqui, ele vai pedir local e escala. Tá? O local nada mais é do que o logaritmo natural da média dos dados reais e a escala, o logaritmo natural do desvio padrão. Tá? Então vou gerar aqui os dados, ó, nota que vou chamar de x aqui a variável, né? Nota que ele gerou aqui os dados para mim, 100 linhas aqui de dados, tá? Com a distribuição log normal, tá? Esses dados estão log normalmente distribuídos aí. Para entender isso, né, vamos pedir para ele fazer aqui um histograma, tá? Desses dados aí com ajuste, né? Então vou escolher aqui a variável x, tá? Que é a coluna C1. Vou pedir para ele ajustar aqui, né? Clico aqui em visualização de dados, ó. Vou pedir para ele colocar uma distribuição para mim. Ajusta a distribuição e vou colocar aqui log normal. Deixo em branco para que ele seja capaz, né, de encontrar os melhores parâmetros de ajuste aí e dou um OK. Então vai encontrar e vai fazer o histograma desses dados para a gente, tá? Então nota que o parâmetro de localização e de escala ficaram bem próximos do que eu informei para ele gerar, né? Logicamente esses dados aqui estão randômicos, né? Então ele usou uma função geradora aí para criar dados log normalmente distribuídos, né? A escala fica um pouquinho difícil aqui de enxergar, né? Então eu vou colocar aqui o mínimo 0, tá? Essa distribuição não tem valores menores do que 0, tá? E vou colocar aqui 200.000. Tá? Então nota que a maioria dos dados aqui, ó, ficou toda truncada aqui, né? Vou diminuir mais ainda aqui, vou colocar 40.000 aqui para ver. Olha aí, ó, começou a aparecer, né? Então os dados estão presentes aí, na verdade, só estão com bastante densidade aqui à esquerda, né?
Nota que vai caindo aqui, né? O histograma vai criando as barrinhas caindo aqui à medida que a frequência, né, vai diminuindo em direção ao aumento de x aí, tá? Então esses dados aqui certamente não têm uma distribuição normal, né? Então para mostrar para vocês aqui a relação, né? Por que ele é chamado de log normal? É porque o logaritmo natural de cada um desses valores aqui vai ter uma distribuição normal, tá? Então vou dar um OK aqui, deixar o gráfico atualizado e vou fazer aqui agora, utilizando o menu calculadora, né? Vou pedir para armazenar aqui na variável C2, tá? E vou utilizar aqui uma função, clica aqui ó, em todas as funções, tá? Tem aqui logaritmo, tá? E o logaritmo natural, tá? De base E. Você escolhe aqui, dá 2 cliques e informa a variável x aqui como parâmetro essa expressão e atribui como uma fórmula na coluna C2, tá? Então ele vai calcular aqui o logaritmo natural de todas esses valores aqui, tá? E vou chamar aqui essa coluna de logaritmo natural de x. Tá? Então agora, fazer o histograma dessa variável aqui, né? Você vem aqui no menu gráfico, histograma, tá? Com ajuste, dá um OK e escolhe aqui a variável de logaritmo natural, tá? É a variável C2 lá. E aqui na visualização dos dados, né, a distribuição você ajusta agora para distribuição normal. Tá? Então dá um OK e um OK de novo. Ó. Nota que os dados seguem aí uma distribuição normal. Tá? Então se você olhar aqui o gráfico, tá? Nota que a média e o desvio padrão, tá? Se tornaram exatamente, tá? A média e o parâmetro de localização e escala dessa variável aqui. Tá? Então nota que é exatamente a mesma coisa, porém como essa variável aqui, né, tem aqui o logaritmo natural, né, é por isso que ela é chamada de distribuição log normal, tá bom pessoal? Então para você entender, né, o que é o significado dessa distribuição aí em suas aplicações, é justamente esses dados aí, tá? Se você quiser, né, comparar, tá? Então você pode clicar aqui, tá? Dá um OK, né? E clica aqui com o botão direito, ó, e vem aqui painel, tá? E você pode, perdão. Deixa eu só encontrar aqui o comando, mas eu acho que é aqui, ó, painel. Não, é a ferramenta de layout. Deixa eu só... Aqui, ó. Você clica com o botão direito, né? E escolhe aqui ferramenta de layout, tá? E você pode colocar aí, né, uma sobre a outra, tá? Vou deixar aqui duas linhas e uma coluna. Então vou deixar aqui a normal embaixo, tá? Eu vou escolher essa aqui e vou dar um OK, concluir aqui, tá? Então ele vai mostrar, né, no mesmo gráfico aqui um comparativo, tá? Então olhando aqui para esse gráfico, você nota que sendo log normal e normal embaixo, né? Nota que os parâmetros de localização e escala vão ser exatamente a média e desvio padrão, né? Se você tirar o logaritmo natural dos dados e plotar eles aqui. É por isso que ela chama de log normal, tá? Os logaritmos dos valores lidos aqui numa distribuição log normal vai ter uma distribuição normal, né? Se você extrair os logaritmos naturais dos dados aí. Tá bom, pessoal? Essa é bem breve, né? Uma explicação bem breve aí sobre a distribuição log normal. Compartilhe o vídeo, tá? Se você gostou, não deixa de curtir, tá? Deixa seus comentários aí, suas críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindos, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!